dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. No início desta manhã, 13 de outubro, uma quarta-feira, que este dia seja de fato para nós um dia que nós somos chamados a viver a prática do amor e da caridade. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nossa meditação é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, 42 a 46. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de ser descumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulo que não se vê, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta nós também. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com o dedo. Palavra da salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este texto do Evangelho de Lucas, este texto dito o ai de vós. Jesus faz um elenco de situação, são várias situações que são citadas, e no qual ele chama a atenção dos judeus da época e chama a atenção para nós. Então ele faz um elenco de situações e chega a dizer: olha, ai de vós, vocês têm a preocupação de pagar o dízimo, o fruto do vosso trabalho, tudo, como se diz, na ponto e vírgula. Porém, alguns deixam de praticar o bem. Então faça isso ou aquilo. Ou seja, a nossa prática religiosa, nossa prática de fé, ela é ampla. No manutenção do culto, pois o dízimo, para manter o culto, manter o sacerdote, manter as obras de evangelização, mas não podemos nos excluir da caridade, do amor ao próximo, de fazer o bem. Então a palavra de Deus está bem clara para nós, que nós não podemos fugir, não podemos ser negligentes na prática da caridade, do amor, de viver a cultura da paz e do bem. Não basta só ter uma vida religiosa, uma prática religiosa mística. Essa prática religiosa mística deve se expandir na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele vai estar vai elencar várias situações. Isso serve para nós, meus queridos. Olhando a nossa vida, vendo o nosso dia a dia, a nossa caminhada, nossa vida familiar, a vida profissional, este ai de vós deveria estar diante dos nossos olhos, ouvidos e coração, a nos perguntar a cada dia, a cada instante, se a nossa vida, se o nosso agir está voltado para o outro. Não estou exclusivamente fechado em mim? Será que eu não estou criando uma vida mística, uma vida religiosa egoísta, falsa? Podemos criar uma vida espiritual, uma vida egoísta, falsa, aonde eu me iludo de manter uma relação com Deus, mas em contrapartida eu me isolo, sou incapaz de amar, de perdoar, de fazer o bem. É um grande desafio para nós. Então, que nós possamos, na nossa vida, orar pela igreja, orar pelos ministros, pelos sacerdotes, pelos vários trabalhos, dos coordenadores de pastorais, pastoral da família, pastoral da catequese, pastoral de visita aos enfermos, todas as pastorais, orar uns pelos outros. Os sacerdotes orando pelos leigos, os leigos orando pelos sacerdotes, a nossa comunidade, os ministérios, que nós temos que sair de nós mesmos
para fazer acontecer o reino de Deus. Ai de vós acomodados, ai de vós que deixaram de falar, ai de vós que deixaram de anunciar, ai de vós que deixaram de amar, de ir ao encontro do outro. Meu querido e minha querida, quantas pessoas estão aí carentes, necessitando do necessário para viver? Mas quantas pessoas estão carentes de uma palavra, de uma acolhida? E não encontrando esta palavra, esta acolhida, tem os refúgios, o alcoolismo, as drogas, a depressão e tantas coisas. Então, meu querido e minha querida, vamos ouvir a palavra de Deus que vem nos sacudir, que vem nos lançar, dizer: ai daquele que fica na preguiça, ai daquele que fica no comodismo, ai daquele que acha que já está salvo, ai daquele que se fecha em si mesmo e está impedindo-se de ir ao encontro do outro, dizer: meu irmão, o Senhor te chama, Ele te ama, Ele quer que tu saia dessa situação de escravidão, essa situação que tu sufoca, para que tu viva a alegria de filhos e filhas de Deus. Por isso, Pai de bondade, venha, Senhor, ilumina a minha vida, o meu pensar, renova a minha vida, para que eu possa sempre te amar e te servir, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, eu vos abençoe em nome do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.